entre Estados Unidos, França, Inglaterra e União Soviética. Mas, ao passar dos anos, com o fim da Segunda Guerra e o começo da Guerra Fria, o começo da disputa de poder entre os soviéticos e os capitalistas, fez com que a Alemanha fosse dividida em duas partes: o lado ocidental capitalista e o lado oriental comunista. Assim como Berlim também foi dividida em dois lados, um lado capitalista e comunista. Com o aumento das disputas de poder entre as potências durante a Guerra Fria, em que o capitalismo e o comunismo estavam competindo, algumas medidas foram adotadas, principalmente pelo lado comunista, para barrar a influência do capitalismo no seu regime e assim que seus cidadãos não entrassem em contato com as tentações do mundo capitalista. O que aconteceu foi que foi implementada uma medida que era a cortina de ferro e também foi construído o Muro de Berlim. As duas medidas consistiam em evitar que a influência capitalista entrasse no lado comunista e assim o povo não fosse contaminado pela falsa sensação de liberdade capitalista. O que aconteceu foi que, no caso da Alemanha, foi construído um muro de fato em Berlim que dividia as duas partes da cidade, da parte ocidental capitalista e da oriental comunista, pois muitos dos cidadãos comunistas queriam ir para o lado ocidental em busca de uma vida melhor, uma falsa vida melhor. O que acontece é que muitos desses que tentaram atravessar o muro morreram. E a polícia comunista era muito forte e não deixava que as pessoas saíssem da fronteira. A cortina de ferro já foi uma medida, entre aspas, imaginária, porque a cortina de ferro é uma delimitação territorial que não se baseia em nenhum tipo de cerco ou muro, é simplesmente uma linha no mapa, mas que barrava a entrada da influência capitalista no território comunista. Isso em todo o território da União Soviética. Ao fim da Segunda Guerra Mundial, após o bombardeio de Hiroshima e Nagasaki, feito pelos Estados Unidos, a URSS se viu um pouco com o pé atrás em relação à tecnologia e começou assim a corrida industrial do poder bélico. Aproveitando as consequências do conflito da guerra passada, essas duas potências quiseram reforçar suas influências em países que foram mais prejudicados. Uma das medidas do governo Stalin, da URSS, foi a chamada Cortina de Ferro. Consistia em todos os países do leste europeu serem mais rigidamente monitorados pela União. Em resposta disso, o presidente Franklin Roosevelt dos Estados Unidos formulou um discurso. Neste discurso ele fundamentou a doutrina Truman, que colocava a União Soviética como opressora e ditadora, e os Estados Unidos como salvadores da liberdade. A URSS, por sua vez, fez um discurso que dizia exatamente o contrário, que eles eram salvadores e que os Estados Unidos queria apenas trazer ao mundo uma nova guerra. A dinastia Manchu não estava fazendo muito sucesso na China, porque suas medidas não estavam sendo bem sucedidas entre a burguesia, fazendo com que alguns grupos burgueses se juntassem para fazer uma revolução, para transformar aquele país em outra coisa. O líder desse movimento foi Sun Yat-sen, o criador do Partido Republicano em Hong Kong. Ele se juntou com outras pessoas que tinham o mesmo interesse que ele de transformar a China em uma república, que ele conheceu em outros manifestos. Em 1911, a China finalmente se torna uma república, com seu primeiro líder sendo o próprio Sun Yat-sen. Em 1917, quando o socialismo finalmente ganhou na Rússia, inspirou os socialistas chineses, fazendo com que eles se juntassem e voltassem a se manifestar com tanta força quanto antes. Não que o movimento tivesse parado, mas só que depois disso ele ganhou ainda mais força e ficou mais popular entre os chineses. De início, não havia problema em ser socialista, mas com o tempo, com a reunião de mais e mais pessoas nesse grupo, fez com que o governo começasse a caçar eles. Até que, em março de 1927, um grupo de trabalhadores comunistas toma a cidade de Xangai, como parte de um dos seus manifestos. Para conter isso, o governo chinês resolve mandar o exército, e eles violam uma das leis que existiam, permitindo que o exército confronte os manifestantes de maneira brutal.
matando 3.000 e deixando 1.500 desaparecidos. Depois disso, o Estado finalmente se proclamou como anticomunista, caçando todos os comunistas e matando a maioria deles. Assim, os grandes grupos comunistas tiveram que sair da cidade e ir para o campo, para não serem mortos. Com isso, Mao Tse-tung, um dos grandes líderes, descobriu que havia um movimento nos campos, um movimento grande e bem forte, que poderia se juntar ao Manifesto Socialista e ajudar eles na hora da Revolução. Muita gente acreditava que a Revolução viria da cidade, mas Mao Tse-tung cada vez mais foi acreditando que ela vinha do campo. Ele foi espalhando a palavra do socialismo e trazendo mais pessoas ao seu lado cada vez mais. Juntou uma grande quantidade de gente e atacou com tudo a República Chinesa. O Japão, durante a Segunda Guerra, tentou invadir a China, porque ele precisava de colônias. Mas, com a ajuda dos comunistas, o Japão não conseguiu invadir. O exército comunista enfrentou diretamente o exército japonês, fazendo com que o povo gostasse ainda mais dos comunistas. E teve mais uma coisa: o Japão pertencia ao eixo, e o governo chinês resolveu se aliar à Alemanha nazista para ter apoio militar para lutar contra os comunistas, o que fez com que o povo gostasse menos ainda da República, cada vez mais apoiasse o comunismo na China. Isso ficou conhecido como a Grande Marcha, e foi um grande marco para a Revolução Chinesa. Esses e outros confrontos, que se tornaram depois a Guerra Civil Chinesa, acabaram resultando que a China é hoje um estado comunista, sendo o maior do mundo até então, já que a União Soviética acabou. Já em outra parte da Ásia, temos a Coreia. Bom, desde antes do início da Guerra Fria, a Coreia já estava dividida em dois lados, o lado comunista e o lado capitalista, o que reflete bem a situação do mundo, onde estava tudo dividido. Mas, quando começou a Guerra Fria, a União Soviética achou que poderia tomar o lado capitalista, que ficava ao sul, para assim aumentar sua área de influência, já que todos os países que eram comunistas eram de sua grande influência. Os Estados Unidos, o grande representante do capitalismo no mundo, não gostou nem um pouco disso e resolveu ajudar a Coreia do Sul a enfrentar a Coreia do Norte. Após esse enfrentamento, o lado capitalista acabou saindo vitorioso e os socialistas não conseguiram tomar a Coreia do Sul. Tendo essa vitória, os capitalistas acharam que poderiam tomar a Coreia do Norte, mas a China, que tinha recém se transformado em comunista, disse que se por acaso alguma tropa capitalista entrasse na Coreia do Norte, ela entraria na guerra também. Bom, a Coreia do Sul não ligou muito para isso e resolveu atacar sim com tudo que tinha, forçando a entrada da China na guerra. A entrada na China fez com que prolongasse muito a guerra, acabando vários anos depois, sendo que nada mudou. O que era socialista continuou socialista e o que era capitalista continuou capitalista. E isso segue até hoje. Mesmo a gente não tendo muita certeza do que é a Coreia do Norte, só sabemos que ela não é mais capitalista e nem pretende se tornar.